Fala galera, muita gente pediu e eu estou de volta com mais um vídeo de cronologia do universo Marvel, 100% atualizado e com todos os filmes que já foram lançados. Muita gente me perguntou no vídeo do cronologia 2023, cadê o filme do Venom? E o filme do Morbius? E os filmes do Homem-Aranha? Cadê os filmes dos X-Men? E nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar pra vocês como funciona a cronologia do MCU e como ela se encaixa no multiverso, que é onde esses filmes estão localizados. E tentar também dar uma dica de como eles funcionam cronologicamente. O vídeo vai ser longo, então relaxa na cadeira, pega um lanchinho e se prepare para entender todo o universo Marvel nos cinemas. E não esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo, que eu resolvi voltar com tudo esse ano para trazer muito conteúdo para vocês, notícias e curiosidades sobre o mundo dos cinemas e das séries. Quero muito chegar nos 10 mil inscritos para dar um up no meu canal, então por favor mesmo se inscreve no canal. Dá muito trabalho fazer esses vídeos e a sua inscrição e o seu like vão me ajudar muito a continuar o meu trabalho. Então ativa o sininho, dá like no vídeo e vem comigo. Bom galera, primeiramente eu preciso explicar para vocês o conceito do multiverso. Muita gente no meu último vídeo de cronologia me pediu para incluir alguns filmes que não são considerados cânone no universo cinematográfico da Marvel, como por exemplo Morbius, Venom, Espetacular Homem-Aranha, entre outros. Mas é porque todos esses filmes não estão incluídos na linha temporal principal do universo Marvel. Eles fazem parte de outro universo, que no caso de Morbius e Venom é o universo da Sony. Alguns desses personagens até visitaram o MCU através de viagem multiversal, como é o caso do Homem-Aranha do Tobey Maguire, do Homem-Aranha do Andrew Garfield e até mesmo do próprio Venom, que chegou a visitar o MCU, mas foi embora para o universo dele de novo. E como eles são de outro universo, a história deles não está incluída na cronologia oficial do universo Marvel. E ao longo do vídeo eu vou explicar isso melhor. E vou também explicar como eles se encaixam nesse multiverso da Marvel. Fiquem ligados. Além disso, para explicar como funciona a cronologia da Marvel, eu vou ter que dar alguns pequenos spoilers de alguns filmes, para conseguir fazer vocês entenderem como eles se encaixam e como a história se desenvolveu. Mas se você não quiser levar nenhum spoiler sequer, sempre que eu for dar algum detalhe importante de algum filme, eu vou pôr uma barra vermelha em volta do vídeo. E aí você pode pular até o momento em que a barra vermelha desaparecer e continuar o vídeo de boa sem levar spoiler. Lembrando também que eu vou levar em conta o momento em que o desfecho principal do filme acontece para definir o ano em que ele se passa. Como por exemplo em Eternos, que tem cenas do filme que se passam desde o início da humanidade ao longo da história, mas a trama principal e o desfecho principal do filme acontecem nos dias atuais. Então é isso que eu vou levar em conta aqui para definir a ordem cronológica de cada filme. É o momento em que a trama principal acontece e não necessariamente onde ela se inicia. Sendo assim, a gente começa com o primeiro filme na ordem cronológica do universo Marvel, que é Capitão América, o Primeiro Vingador, que se passa entre 1943 e 1945 durante a Segunda Guerra Mundial, mostrando a história de ascensão de Steve Rogers como Capitão América, que no futuro viria a ser um dos maiores heróis de todos os tempos do universo Marvel, liderando os Vingadores contra o Thanos. E em seguida, nós temos as duas temporadas da série Agente Carter, que se passam em 1946 e 1947, logo após o fim de Capitão América, o Primeiro Vingador e, consequentemente, após o fim da Segunda Guerra Mundial, mostrando como aqueles personagens lidaram com o fim da guerra, e mostrando também como a Peggy Carter cooperou com a criação da SHIELD, que viria a ser uma das organizações mais importantes para o futuro da Marvel. Além disso, ela também apresenta o Jarvis, que era o mordomo do pai do Tony Stark e que viria a ser usado como base da criação da inteligência artificial Jarvis, que ajudou o Homem de Ferro por muito tempo. Logo depois a gente tem Capitã Marvel, que se passa em 1995, mostrando a origem da personagem que viria a se tornar uma das mais poderosas do MCU, e também o início do Nick Fury como líder da SHIELD, como ele teve a ideia de criar os Vingadores após conhecer a heroína Carol Danvers. Não só a ideia de criar a equipe dos heróis em si, mas também a ideia do nome, Vingadores, que veio após ele ler o nome do jato que a Carol Danvers costumava usar, que se chamava Vingador. E aí, após ler esse nome, ele resolveu usar como base para criar o nome da equipe de heróis que ele estava planejando montar, os Vingadores. No filme, o Nick Fury ainda tem os seus dois olhos, mas acaba perdendo um deles durante a trama. Então passamos para 2010, com o Homem de Ferro, mostrando a história de como o bilionário excêntrico Tony Stark se tornou o herói mais importante do planeta, o Homem de Ferro, lutando contra o Obadiah Stane, o Monge de Ferro, e tendo ali na cena pós-créditos o Nick Fury, que há 15 anos atrás havia aparecido em Capitã Marvel, elaborando esse projeto de equipe de super-heróis, chamando o Tony para se juntar para essa equipe, que teria o nome de Iniciativa Vingadores, como eu disse, baseado no jato da Carol Danvers. Eu sou o Homem de Ferro. Acha que é o único super-herói do mundo? Sr. Stark faz parte de um universo maior. Só não sabe disso ainda. Quem é você? Nick Fury, diretor da SHIELD. Sei. Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores.
Ainda em 2010 nós temos também O Incrível Hulk, que diferente do que muita gente pensa, apesar de ter trocado o ator, esse filme ainda faz parte do cânone do universo Marvel, e ele mostra a história de Bruce Banner tentando lidar com o monstro dentro dele para lutar contra Emil Blonsky, um soldado contratado pelo General Ross para se tornar uma arma tão poderosa quanto o Hulk. E no fim, ele consegue se tornar essa arma, o monstro conhecido como o Abominável, que viria a aparecer novamente no MCU muitos anos depois. Esse filme também conta com uma cena pós-créditos que faz relação com o filme dos Vingadores, que é a cena pós-créditos do Tony Stark indo falar com o Coronel Ross sobre a iniciativa Vingadores e dizendo que eles precisariam da ajuda do Hulk nessa equipe. Pulando para 2011, nós temos Homem de Ferro 2, que além de apresentar a Viúva Negra e mostrar o James Rhodes tomando a armadura do Máquina de Combate para lutar contra o Chicote Negro, também tem uma cena pós-créditos do Phil Coulson ligando para o Nick Fury para falar que o martelo do Thor havia caído na Terra. Sendo assim, ainda em 2011 é quando se passa o filme do Thor, que além de apresentar o herói que dá nome ao filme, também apresenta o Gavião Arqueiro e o vilão que viria a se tornar o vilão principal do filme dos Vingadores, o Loki. Esse filme se passa ao mesmo tempo que Homem de Ferro 2. O filme começa com o Thor fazendo uma burrada, começando uma guerra com gigantes de gelo. O Jim fica irritado com o Thor, tirando o poder do martelo dele e jogando ele direto na terra junto com o martelo. E quando o martelo cai, ele faz um buraco no meio de uma cidade pequena no Novo México. E aí já em Homem de Ferro 2 mostra o Coulson na casa do Tony Stark no momento em que ele recebe uma ligação dizendo que um objeto não identificado caiu no Novo México e que ele precisaria ir pra lá, e depois ele some no filme. E na cena pós-créditos do Homem de Ferro 2 mostra o Coulson vendo esse martelo do Thor, e durante todo o filme do Thor ele ajuda o herói a destruir o Destroyer, que é o robô enviado pelo Loki para matá-lo. E aí, um ano depois, em 2012, é quando se passa o filme dos Vingadores, mostrando finalmente toda a junção daquela história que havia sido contada ao longo de todos esses filmes, mostrando a reunião do Homem de Ferro, que havia aparecido nos seus últimos 2 filmes, com o Capitão América, que havia aparecido no seu filme solo, o Hulk, que apesar de estar com um ator novo, é o mesmo que havia aparecido no seu filme solo, a Viúva Negra, que havia aparecido no segundo filme do Homem de Ferro, o Gavião Arqueiro, que havia aparecido no filme do Thor, e o próprio Thor, que havia sido apresentado no seu filme solo. Agora junto dos Vingadores, lutando contra o seu irmão Loki, que organizou a invasão de Nova York, forçando assim a primeira reunião dos Vingadores para derrotá-lo, tendo como cena pós-créditos a apresentação do vilão Thanos, que viria a ser um dos maiores problemas da equipe no futuro, mostrando que era ele que estava por trás de toda aquela invasão de Nova York. Humanos. Eles não são os covardes miseráveis que nos prometeram. Eles se defendem. Eles são indomáveis e, portanto, não podem ser dominados. Desafiá-los é cortejar a morte. E logo após o filme dos Vingadores, ainda em 2012, continuando a cena que termina exatamente com o Thor levando Loki preso para Asgard, temos Thor, o Mundo Sombrio, que mostra Thor lutando contra Malekith, o Maldito, após este ter matado a sua mãe. E mostra também o Loki tendo que lidar com tudo que ele aprontou em Nova York no filme dos Vingadores. Continuando em 2012, é quando se passa o filme do Homem de Ferro 3, mostrando o herói sofrendo as consequências e traumas do que havia vivido meses antes no filme dos Vingadores, e tendo que lutar contra o vilão Mandarim, que depois, alerta de spoiler, acabou sendo descoberto que na verdade ele não era um vilão, e que o verdadeiro vilão era o empresário da imã Aldrich Killian, e que aquele Mandarim aterrorizante que a gente estava vendo era apenas um impostor. Além disso, Homem de Ferro 3 foi o primeiro filme de Natal da Marvel, terminando com uma queima de fogos que simbolizava o fim do ano de 2012 e o começo de 2013. E sendo assim, pulando para 2013, temos a primeira temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D., que mostra como o Coulson voltou à vida misteriosamente após ter morrido em Vingadores 1, e mostra também a equipe tendo que lidar com diversos eventos que aconteciam ao longo do desenvolvimento do universo Marvel. A primeira temporada termina sincronizadamente com o próximo filme que eu vou falar, que é Capitão América 2, O Soldado Invernal, que se passa já no início de 2014, 2 anos depois de quando se passou o filme dos Vingadores, e que mostra o Capitão tendo que lidar com o Buck, seu amigo perdido que havia morrido lá em 1945 durante os eventos do primeiro filme do Capitão América, e que estaria de volta agora como Soldado Invernal, que após sofrer lavagem cerebral, teve sua mente totalmente reprogramada e passou a ser controlado pela Hydra. E para
lidar com isso, o Capitão teve a ajuda de Viúva Negra, da Maria Hill, do Nick Fury e do Falcão, que é apresentado nesse filme, que termina, alerta de spoiler, com o fim da SHIELD após a descoberta de que ela estaria lotada de membros infiltrados da Hydra. Esse fim da SHIELD também é mostrado no final da primeira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. e acontece sincronizadamente, ou seja, ao mesmo tempo na ordem cronológica. E aí a gente vai para a segunda temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D. e mostra os agentes da S.H.I.E.L.D. tendo que lidar com os eventos de Capitão América 2. Ainda em 2014, nós vamos para o espaço com Guardiões da Galáxia Volume 1 e Guardiões da Galáxia Volume 2, que mostra como o grupo dos Guardiões da Galáxia foram formados e como eles se tornaram respeitados na galáxia, além de apresentar novamente o vilão Ronan, que havia aparecido mais novo lá em 1995 durante os eventos de Capitã Marvel, e também mostra rapidamente o vilão Thanos, que foi apresentado em 2012 durante os eventos dos Vingadores. Após derrotar o Ronan em Guardiões da Galáxia Volume 1, os Guardiões se estabelecem como equipe e logo em seguida tem que derrotar o vilão Ego em Guardiões da Galáxia Volume 2, pai do Peter Quill, e apresenta também a Mantis, que é a irmã do Peter, completando de uma vez a equipe dos Guardiões. Já em 2015 nós temos Vingadores Era de Ultron, que além de mostrar o vilão Ultron, também apresenta a Wanda e o Visão, que viriam a ser importantes ao decorrer dos próximos anos. Ainda em 2015 nós temos a primeira temporada de Demolidor, que mostra a ascensão desse herói que viria a ser importante no subúrbio de Nova York por lutar contra o império do Rei do Crime. Além dele, temos também a primeira temporada de Jessica Jones, que se passa na mesma época e mostra a história de origem dessa detetive totalmente excêntrica e poderosa que tem um passado conturbado por lidar com um psicopata manipulador de mentes conhecido como Killgrave, o Homem Púrpura. Continuando em 2015, nós temos o filme do Homem-Formiga, que mostra a origem do engenheiro e ladrão Scott Lang, que é convocado pelo gênio da ciência Hank Pym para se tornar o novo Homem-Formiga e lutar contra o vilão Jaqueta Amarela. Esse filme também apresenta um universo quântico que viria a ser muito importante futuramente no MCU, além de apresentar também a relação entre o Homem-Formiga e o Falcão, que viriam a trabalhar juntos um ano depois em Capitão América Guerra Civil, que se passa em 2016 e mostra a criação do Tratado de Sokovia, que visa registrar os heróis como combatentes do governo, impedindo assim que novas catástrofes como Nova York e Sokovia acontecessem. Capitão América, Feiticeira Escarlate, Falcão, Gavião Arqueiro e Homem-Formiga ficam contra esse tratado, enquanto o Homem de Ferro, Máquina de Combate e Visão, entre outros, ficam a favor, transformando toda essa situação em uma guerra parando a equipe dos Vingadores, transformando o Capitão América, o Falcão e a Viúva Negra em foragidos da justiça. O filme também apresenta o Homem-Aranha e o Pantera Negra, que perde seu pai durante uma explosão causada pelo Barão Zemo na sede da ONU, e que meses depois, ainda em 2016, tem que voltar para Wakanda durante os eventos do filme Pantera Negra para se sagrar o novo rei de Wakanda e lidar com as consequências de ser o novo líder de uma nação após a morte de seu pai em Guerra Civil. Para isso, seu primeiro desafio é ter que lidar com o vilão Eric Killmonger, que além de ser seu primo, é como se fosse uma contrapartida mais raivosa e extremista de T'Challa. Durante esse mesmo período, nós temos Homem-Aranha de Volta ao Lar, que também se passa em 2016, logo após os eventos de Guerra Civil, e que mostra o Peter voltando para casa após ter ajudado o Tony na batalha contra o Capitão América, tendo que lidar com um novo traje que havia ganhado dele e tentando assumir responsabilidades maiores, lutando contra o vilão Abutre, que utilizava carcaças e restos de tecnologia alienígena que sobrou na batalha de Nova York lá em 2012 para criar e vender armamentos perigosos para bandidos. Logo em seguida, ainda se passando em 2016, após os eventos de Guerra Civil, nós temos o filme da Viúva Negra, que mostra a personagem como foragida do governo após ter traído o time do Homem de Ferro e, consequentemente, o governo, e ter se recusado a aceitar o Tratado de Sokovia, tendo que voltar para a Rússia para resolver problemas familiares, reencontrando sua irmã, seu pai e sua mãe, e tendo que lutar contra a organização criminosa Sala Vermelha, que tem uma arma secreta chamada Treinador, que pode ler e absorver os movimentos de qualquer inimigo. Então, ainda em 2016, temos a terceira temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D., que mostra os reflexos do Tratado de Sokovia entre os agentes da S.H.I.E.L.D. e os Inumanos, mostrando assim, pela primeira vez, diversos Inumanos com poderes e origens diferentes, e como cada um deles lida com a situação do Tratado de Sokovia. Depois temos a segunda temporada de Demolidor, que mostra o herói tendo que lidar com o assassino Frank Castle, que viria a ser conhecido como Justiceiro, além da primeira temporada de Luke Cage, que mostra a história de origem desse herói do Brooklyn de pele impenetrável, que futuramente viria a fazer parte da nova equipe dos Defensores. E então, se passando entre 2016 e 2017, temos o filme do Doutor Estranho, que apresenta o herói que viria a ser muito importante posteriormente na batalha contra o Thanos e um dos principais heróis do universo Marvel, tanto na saga do infinito quanto na saga do multiverso. E continuando no tema místico, ainda em 2017, nós temos a quarta temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D., que apresenta o Robbie Reyes, mostrando que poderia, quem sabe, haver um motoqueiro fantasma futuramente nesse universo. E ao longo do ano de 2017, nós temos também toda a conclusão desse universo urbano da antiga Marvel Netflix, que inclui a primeira temporada de Punho de Ferro, a primeira e única temporada de Defensores, que reuniu todos os 4 heróis da Netflix,
Jessica Jones, Demolidor, Luke Cage e Punho de Ferro, além da segunda temporada de Jessica Jones e a primeira temporada de Justiceiro, que também se passa em 2017. E também tem duas séries que muita gente não se lembra, que se passam em 2017, que são Fugitivos e Inumanos, duas séries meio isoladas e que não foram muito sucesso de crítica, principalmente Inumanos, que foi simplesmente uma decepção de crítica e foi esquecido pela Marvel, mas depois da volta do Raio Negro em Doutor Estranho 2, podemos considerar que essa série é cânone em algum universo. Pulando para 2018, nós temos outra série que pouca gente se lembra também, que é Manto e Adaga, que mostra a história de amor entre esses dois jovens heróis e que é uma série que tem uma vertente mais adolescente e soube fazer alguns fãs, mas não tem tanta relevância no universo Marvel como um todo. Assim como a quinta temporada de Agente da S.H.I.E.L.D., que também se passa em 2018 e que, apesar de ter como tema essa coisa espacial e tal, e chegar até a flertar com a chegada do Thanos à Terra, acabou afastando do plot principal do MCU e se tornou uma coisa mais separada. Por incrível que pareça, a série ficou bem melhor a partir daí. Além dessas séries, também temos a terceira temporada de Demolidor, que apresenta o Ben Poindexter, que viria a se tornar o personagem mercenário. E ainda em 2018, com alguns eventos do filme se passando até em 2017, nós temos Thor Ragnarok, que mostra o Thor tendo que lidar com a sua irmã adotiva Hela ao lado de seu irmão Loki, tendo no fim seu lar Asgard completamente destruída, com o resto de seu povo em uma nave pronto para ir para a Terra, até que eles são atacados pela nave do Thanos, que vem furioso em busca das joias do infinito. Partindo desse mesmo ponto, ainda em 2018, nós temos o filme Vingadores Guerra Infinita, que mostra o Thanos destruindo a nave dos Asgardianos para conseguir a joia do espaço. Alerta de spoiler, matando a Gamora para conseguir a joia da alma, tirando a joia do tempo do Doutor Estranho e depois tirando a joia da mente do Visão, para enfim conseguir estalar os dedos e eliminar metade da população do universo. Continuando em 2018, quase que durante os eventos de Guerra Infinita, temos Homem-Formiga e Vespa, que mostra o Hank Pym criando a máquina que possibilitava viajar para o reino quântico, e mostra o Scott indo até o mundo quântico no exato momento em que o Thanos estala os dedos e todo mundo que estava fora some, fazendo com que Scott ficasse preso lá. E isso faria com que fosse possível a vitória dos Vingadores em cima do Thanos 5 anos depois. Preparando para a reentrada em 5, 4, 3... Oi? Haha, muito engraçado. Hank, para de palhaçada. Você mesmo falou pra eu não ficar de palhaçada. Hank! Hope? Janet! Gente! Ok, é sério, para de brincadeira. Me leva pra cima, anda! Gente! E aí, durante os eventos do Blip de 5 anos que separam Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, nós temos as duas últimas temporadas de Fugitivo, que se passam entre 2018 e 2019 e concluem a história desse grupo de jovens que são filhos de super vilões e que inclusive fizeram um crossover com outra série que também se passa em 2019, que é a segunda temporada de Manto e Adaga. Ambos se encontram e fazem parte do mesmo universo de heróis teens da Marvel. Além disso, também em 2019, nós temos também a segunda temporada de Justiceiro, que seria a última série da parceria Marvel-Netflix e que fecharia o ciclo do personagem dentro do universo Netflix. E por fim, temos a sexta e a sétima temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D., que se passam entre 2019 e 2020 e conclui de vez a jornada de Coulson e sua equipe, com direito a viagem no tempo para os anos 30 e crossover com o personagem de Agente Carter mostrando o início da S.H.I.E.L.D. Com isso, a gente pula para 2023, durante os eventos de Vingadores Ultimato, onde o Homem-Formiga finalmente consegue sair do mundo quântico, mas ao sair ele percebe que ficou lá durante 5 anos, tendo assim a ideia de criar a viagem no tempo e, alerta de spoiler, desfazer o que o Thanos havia feito. Com isso, ele junta os Vingadores e volta no tempo, desfaz o que o Thanos havia feito e impede que ele vença numa batalha frenética que junta todos os heróis do universo Marvel contra o exército do Thanos, que inclui o Capitão América levantando o Mjolnir, gritando "Avante Vingadores" pela primeira vez com todos os Vingadores reunidos ao fundo e terminando com o sacrifício do Homem de Ferro durante a batalha, que ao dizer "Eu sou o Homem de Ferro" pela última vez e estalar os dedos utilizando a manopla do infinito faz com que o Thanos e seu exército seja destruído de uma vez por todas. Homem de Ferro.
E aí depois disso nós temos as duas séries que não se passam em momento nenhum cronologicamente, e sim em um limbo temporal, que são Loki e What If, que tratam de multiverso e não são exatamente ligadas à linha cronológica base. O que a gente sabe é que o What If e qualquer evento com multiverso que viria a acontecer posteriormente no universo Marvel só foi possível graças aos acontecimentos da série do Loki, onde, alerta de spoiler, a Sylvie acaba criando um multiverso ao matar o Kang e destruindo a linha temporal sagrada, o que criou o multiverso que viria a ser tema nessa nova fase pós-Thanos. E o What If é um reflexo disso, sendo lançada logo após o Loki, para mostrar que a partir daquele momento todo tipo de história poderia acontecer. Então, se antes da Sylvie matar o Kang não existia multiverso, e depois dela matar o Kang outras linhas do tempo alternativas foram criadas e incluídas no universo cinematográfico da Marvel, é nesse momento aqui que os outros filmes dos outros universos da Marvel passam a ser incluídos. É nesse momento em que o universo Sony e o universo Fox são incluídos ao universo cinematográfico da Marvel. Ou seja, a partir daqui, todos os heróis dos filmes dos X-Men, Quarteto Fantástico e Homem-Aranha se espalham através do multiverso. É a partir desse ponto que o universo dos filmes X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, o confronto final, X-Men Origens de Wolverine, X-Men Primeira Classe, Wolverine Imortal, X-Men Dias de um Futuro Esquecido, X-Men Apocalipse, Logan, X-Men Fênix Negra e Novos Mutantes são incluídos nesse multiverso da Marvel. Porém, como eles são de uma linha do tempo diferente, a cronologia deles é diferente. Por exemplo, o que aconteceu em 2012 no universo Marvel não necessariamente aconteceu em 2012 no universo da Fox. São linhas do tempo diferentes. No universo da Fox, os mutantes sempre existiram e sempre foram um perigo para a humanidade, mas no universo Marvel isso não aconteceu, pois são linhas do tempo diferentes. Nesse vídeo eu estou explicando a linha do tempo do universo Marvel, ou seja, a cronologia do universo Marvel. Mas eu pretendo fazer um vídeo completo da cronologia do universo Fox e do universo Sony, então se inscreve no canal que vai sair muito conteúdo legal e em breve. Afinal de contas, agora, apesar de serem universos diferentes, como eu disse, estão todos no mesmo universo, como mostra o filme Deadpool e Wolverine, que apesar de se passar no universo dos filmes Deadpool 1 e Deadpool 2 lá na Fox, o personagem viaja para o MCU através da AVT, a mesma AVT que a gente viu em Loki, que é aquela agência multiversal que controla o universo da Marvel, comprovando que apesar desses personagens estarem em universos diferentes, eles estão muito próximos, e é o que a gente deve ver com mais detalhes nos próximos filmes dos Vingadores. Mas continuando a cronologia do universo Marvel, ainda em 2023, logo após os eventos dos Vingadores Ultimato, nós temos WandaVision, que mostra a Wanda tendo que lidar com a morte do Visão e o luto que se sucedeu a isso, com ela controlando uma cidade inteira para satisfazer a sua fantasia de se ter uma família, e criando os seus próprios filhos utilizando o seu poder de alterar a realidade, terminando com ela em um vilarejo estudando Darkhold enquanto busca por seus filhos através do multiverso. Já em 2024 temos Falcão e Soldado Invernal, mostrando Sam Wilson lidando com o fato de que agora ele será o novo Capitão América, após ter recebido o escudo do velho Steve Rogers lá no fim de Vingadores Ultimato. Logo depois nós temos o filme Eternos, que apesar de ter diversas cenas iniciais mostrando como foi o início do universo Marvel e a vinda deles para a Terra milhares de anos antes, a trama principal do filme se passa em 2024, um ano depois dos eventos de Ultimato, e mostra eles tendo que lidar com o pico de energia vital que havia tido após a metade da população da Terra ter voltado com o estalo do Hulk, fazendo com que um celestial fosse despertado no centro do núcleo da Terra. No fim do filme, esse celestial é destruído e ele fica servindo apenas como uma estátua no meio do oceano. Ainda em 2024 temos Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, que mostra o Shang-Chi se tornando um herói e se juntando aos Vingadores na cena pós-créditos, conversando com Bruce Banner, Wong e a Capitã Marvel. Meses depois do filme do Shang-Chi, ainda em 2024, nós temos a série da Mulher Hulk, que tem diversas ligações com o filme do Shang-Chi, principalmente no que se refere ao plot do Abominável e do Wong, com a Mulher Hulk tendo que advogar em defesa do Abominável após ele ser visto meses antes lutando numa luta clandestina ao lado do Wong, e essa luta é mostrada exatamente no filme do Shang-Chi. Também em 2024 nós temos os dois filmes do Homem-Aranha, Homem-Aranha Longe de Casa e Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que se passam exatamente um após o outro cronologicamente, sendo que no primeiro é mostrado o luto do Peter e sobre ele ter que lidar com a morte do Tony, e logo em seguida tendo a sua identidade secreta revelada, fazendo com que em Homem-Aranha Sem Volta para Casa ele peça ajuda para o Doutor Estranho, para que ele fizesse com que todo mundo se esquecesse da identidade secreta dele, e com isso gera um evento
evento catastrófico no multiverso, que, como eu expliquei agora há pouco, agora tem todos os personagens do filme do universo da Sony, que incluem Homem-Aranha 1, 2 e 3, Espetacular Homem-Aranha 1 e 2, Venom 1 e 2, Madame Teia, Kraven o Caçador e Morbius. Ou seja, se esses filmes fazem parte do multiverso da Marvel e o Doutor Estranho causou um distúrbio no multiverso por causa do Peter, ele acabou trazendo personagens do multiverso que tem a ver com o Peter Parker, incluindo os aranhas do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, e até mesmo o próprio Venom, que é mostrado na cena pós-crédito do filme lá no MCU, mas logo em seguida ele é mandado de volta para o universo da Sony. No fim do filme, Peter segue sua jornada sozinho e termina o filme se balançando nos prédios em meio ao Halloween de 2024, tendo inclusive ao longo do filme diversos easter eggs de placas mostrando que o musical Roger iria estrear no Natal. E é exatamente assim que a série do Gavião Arqueiro começa, já no Natal de 2024, com a família do Gavião Arqueiro assistindo o musical Rogers e com a série apresentando o que viria a ser a substituta dele, a Kate Bishop, que futuramente será a líder dos Novos Vingadores. Pulando para o início de 2025, tempos depois do que havia acontecido em WandaVision, temos Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que mostra o Strange tendo que lidar com a Wanda que quer destruir o multiverso para ter seus filhos de volta, causando assim incursões multiversais. É nesse momento que vemos pela primeira vez o Dr. Xavier dos filmes da Fox em alguma linha do tempo do multiverso, além de vermos também uma variante do Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico, mostrando de uma vez por todas que todo aquele universo da Fox está bem vivo dentro do multiverso da Marvel. O filme termina com o Doutor Estranho indo atrás da Claire para impedir as diversas incursões multiversais que estariam ocorrendo. Ainda no ano de 2005, temos as séries Cavaleiros da Lua, que apresenta o herói com múltipla personalidade Mark Spector, e Miss Marvel, que apresenta a heroína paquistanesa Kamala Khan, além de terminar com a revelação de que ela seria uma mutante, tornando ela a primeira mutante confirmada no universo regular do MCU. Continuando no ano de 2025, nós temos Thor, Amor e Trovão, que mostra o Thor após os eventos de Vingadores Ultimato, mostrando ele perdendo aquela gordurinha toda que ele havia acumulado lá em Vingadores Ultimato, depois de 2 anos lutando ao lado dos Guardiões da Galáxia, voltando para a nova Asgard e tendo que lidar com o vilão Gorr, o carniceiro dos deuses, e adotando sua nova filhinha, a Amor. Ainda no ano de 2025 temos Pantera Negra Wakanda para Sempre, um dos filmes que mais gerou dúvidas em relação à cronologia, pois envolve não só a morte do T'Challa, como o fato da gente descobrir que ele tinha um filho de 6 anos, e isso é uma matemática que bate perfeitamente ao percebermos que o filme se passa em 2025, pois assim podemos considerar que Nakia já estava grávida de T'Challa em 2018, durante os eventos de Vingadores Guerra Infinita, ainda no início de sua gravidez. Podemos então considerar que Toussaint, filho de T'Challa, nasceu em 2019. Sendo assim, após T'Challa retornar do estalo em 2023, ele descobre que tinha um filho de 4 anos. E ao conversar com Nakia, decide que o filho seria criado longe do peso da monarquia wakandana. Porém, um ano depois dele retornar do blip, ele morre, pois é dito durante o filme que o rei morre um ano antes dos acontecimentos do filme. Ou seja, T'Challa morre em 2024 e o filme se passa em 2025, com Toussaint, filho de T'Challa, tendo seus 6 anos de idade ao final do filme. E se você está assistindo até aqui, é porque você está gostando de alguma forma do meu conteúdo. E se esse vídeo estiver te ajudando a entender melhor o MCU, por favor, se inscreve no canal, dá like no vídeo. Deu realmente muito trabalho para roteirizar todo esse material e trazer para vocês da melhor forma possível. E se você acha que eu devo melhorar em algum aspecto para que os próximos vídeos sejam ainda melhores, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o canal, sobre o vídeo. Eu quero muito que os inscritos do canal se sintam parte disso tanto quanto eu, então dá like, se inscreve e seja mais um parceiro do Galena nessa jornada rumo ao universo nerdístico. Voltando para a cronologia, ainda em 2025, durante o Halloween, nós temos o especial do Disney Plus Lobisomem da Meia-Noite, que apresenta o lobisomem da Marvel, além de apresentar também o Homem-Coisa e o universo de caçadores místicos do MCU, que pode acabar sendo aproveitado futuramente com o vindouro filme do Blade. E então, meses depois dos Guardiões terem se despedido do Thor no 4º filme do Thor, eles voltam para lugar nenhum, e é mostrado que eles compraram aquele lugar, e é lá onde se passa o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, que é onde é confirmado que a Mantis é a irmã biológica do Peter Quill, e mostra ela e o Drax indo atrás do presente de Natal perfeito para o Peter. Já em 2016, quase que simultaneamente aos eventos de Wakanda para Sempre, temos Homem-Formiga e Vespa Quantumania, o primeiro filme da fase 5 do universo Marvel e que apresenta de uma vez por todas o vilão Kang. Depois da Sylvie matar o aquele que permanece lá na série do Loki, ela acabou libertando as variantes dele, variantes bem piores e mais cruéis, como o Kang que a gente vê aqui em Homem-Formiga 3, que foi expulso por outras variantes para o mundo quântico. Lá ele criou seu próprio reino e passou a dominar tudo que lá existia. Porém, alguns anos depois dos Vingadores salvarem o mundo do Thanos, Scott Lang, que havia até escrito um livro e lançado um podcast para falar sobre suas aventuras ao lado dos Vingadores, é enviado para esse mundo quântico graças à sua filha, e lá ele consegue destruir o Kang e libertar o povo do mundo quântico. E então, voltando para a galáxia, nós temos Guardiões da Galáxia Volume 3, onde nossos heróis ainda estão morando na cabeça do Celestial lá em lugar nenhum, como a gente viu no especial de Natal. E agora
agora eles têm que lidar com um vilão que faz parte do passado do Rocket, o Alto Evolucionário, que busca trazer perfeição para o universo, mesmo que isso custe a vida de pessoas inocentes. Essa aventura marca o fim da trajetória dos Guardiões da Galáxia e coloca o Rocket como o novo líder da equipe, além também de trazer o Peter Quill de volta para o planeta Terra. Logo depois, ainda em 2026, temos Invasão Secreta, que mostra Nick Fury tendo que lidar com uma invasão da raça Skrull no planeta. Os Skrulls são uma raça que podem se camuflar e se transformar em qualquer pessoa. Sendo assim, essa missão se torna extremamente difícil e delicada, apenas Nick Fury poderia fazer com que ela se tornasse um sucesso. No fim, uma Skrull do bem chamada Jaya acaba se tornando uma Super Skrull e é chamada para fazer parte de uma equipe secreta, enquanto Nick volta para o espaço para estudar problemas espaciais. E é quando começa o filme das Marvels, com Nick Fury já no espaço trabalhando junto da Monica Rambeau para estudar anomalias no espaço-tempo. E essas anomalias acabam fazendo com que a energia que dá poder a ela se una à energia que dá poder a Kamala Khan, a Miss Marvel, e também a energia que dá poder a Capitã Marvel, fazendo com que as três formem uma equipe e se juntem para derrotar um inimigo em comum. No fim do filme, Monica acaba sendo jogada para outra linha do tempo dentro do multiverso e lá ela acaba encontrando o Fera dos X-Men, que parece muito com o Fera de X-Men 97, mas ainda não temos nada confirmado. Logo depois nós temos Agatha Desde Sempre, que é mais uma minissérie do Disney Plus e conta a história da vilã de WandaVision, além de apresentar também o filho da Wanda Maximoff crescido, o Wiccan. Depois nós vamos para Demolidor Renascido, que significa a volta oficial do Demolidor agora dentro do Disney Plus, e que conta a história do retorno de Matt Murdock como o herói audacioso, que depois de ajudar Peter Parker em Sem Volta para Casa, luta contra Wilson Fisk, que agora é o prefeito de Nova York. E então vamos para Capitão América Admirável Mundo Novo, que mostra a continuação da jornada de Sam Wilson como Capitão América, além de mostrar finalmente a volta do vilão líder que havia aparecido se transformando lá atrás no filme do Incrível Hulk, além do Coronel Ross finalmente se transformando no Hulk vermelho. Logo depois temos Thunderbolts, que mostra a irmã da Viúva Negra e Helena Belova e o pai da Viúva Negra, o Guardião Vermelho, se juntando a uma equipe de anti-heróis desgarrados formados pela vilã do Homem-Formiga e Vespa, a Fantasma, o vilão de Falcão e Soldado Invernal, o Agente Americano, e o próprio Soldado Invernal, para lutar contra o vilão Sentinela, que é um dos personagens mais poderosos do universo Marvel. Depois temos Coração de Ferro, que mostra Riri Williams, que havia aparecido lá em Wakanda para sempre, agora em sua própria história, buscando dinheiro para montar sua armadura e lutando contra o vilão Capuz. E para finalizar, temos o filme Quarteto Fantástico, que foi o último lançamento da Marvel até aqui, e assim como os filmes da Sony, da Fox e da série What If, também se passa em um universo alternativo, mostrando que a Marvel realmente abraçou os universos distintos e deve usar isso como um plot principal para os próximos filmes dos Vingadores, que deve lançar já no próximo ano com Vingadores Doomsday, trazendo Robert Downey Jr. como Doutor Destino. E agora você já está 100% preparado para assistir esse filme. E aí, tá ansioso pro futuro agora que você já entendeu toda a linha cronológica da Marvel? Então dá like no vídeo porque deu muito trabalho para fazer. Essa foi a cronologia da Marvel até aqui. Essa cronologia ainda deve ficar muito maior em breve e eu estarei aqui sempre para atualizar a lista e deixar vocês por dentro de tudo que acontece no universo Marvel. Mas até lá, eu deixei a lista aqui embaixo na descrição com a cronologia completa, caso você queira dar uma olhada e relembrar tudo que eu falei nesse vídeo. E se não quiser perder nada e nenhuma novidade, nenhuma curiosidade sobre o futuro do MCU, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Vai ter muito conteúdo para vocês esse ano, então se inscreve, dá like no vídeo, ativa o sininho e até mais.